Olá, queridos, boa tarde. Que bom tê-los aqui mais uma vez na nossa TV Platão, nosso encontro semanal. Na semana passada, infelizmente, nós não conseguimos estar ao vivo por causa dos problemas técnicos das redes sociais, mas hoje sim estamos aqui ao vivo em cores, neste nosso segundo especial vestibular. O vestibular da UEM está chegando e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre as provas, sobre os bastidores, sobre esse tempo de espera, de ansiedade. E eu sempre estou muito feliz de estar apresentando a TV Platão, mas hoje especialmente por estar recebendo o meu ex-para sempre aluno, meu colega de trabalho, meu amigo Luiz Felipe, que é o nosso professor de literatura dos primeiros e segundos anos do médio e de gramática do terceiro ano do SEMI. Obrigada, Luiz. Professora, é um prazer estar aqui com você, né? Eu fui aluno aqui do Colégio Platão e é um grande privilégio agora estar com professores que um dia me ensinaram, como você, o professor Toninho, o professor Zumas ainda continua me auxiliando. É um presentaço divino. E fazer parte da docência é isso, a gente ensina e a gente aprende. O Luiz e eu sempre falamos sobre isso, porque acredito que ele aprenda comigo, pela experiência que tem, mas eu aprendo muito com ele também, com todo o espírito jovem dele. Enfim, a gente está rasgando seda, mas é tão verdade que a gente se admira. E vai ser um papo muito bom. Se você está nos acompanhando, já vai passando esse vídeo adiante e mande dúvidas e comentários, desabafos aí sobre, né, você que está vestibulando. Os nossos alunos também devem estar nos acompanhando. Nós já estamos aqui na nossa página do Platão. Luiz, esse vestibular ele vai ser um pouco diferente porque vai ser uma primeira vez. E nós conversamos aqui semana passada com a Isa Dourado, que é a nossa aluna do SEMI, e conversamos também, né, com a professora doutora Raquel da UEM, já faz algumas semanas, e é natural, né? O desconhecido causa um pouquinho de ansiedade. Como é que os alunos têm comentado com você? Como é que você está sentindo isso? Professora, acabei de bater um papo com uma aluna do terceiro ano, e enquanto ela falava comigo, eu lembrei da minha experiência enquanto eu estava no terceiro ano. O ser humano é universal, né? Então, assim, ela estava relatando preocupação, ansiedade, aqueles problemas psicofisiológicos, então dá uma dor aqui, dá uma dor aqui, dá uma dor aqui, né? Então as ansiedades ainda continuam provocando as mesmas manifestações em mim quando eu tinha apenas 15, 16, 17 anos e ainda nos nossos jovenzinhos platônicos. Mas do fato de vestibular ser diferente, você acha que eles estão conseguindo entender? Porque, né, para quem está nos assistindo eventualmente não vai fazer o vestibular, até o último vestibular eram 3 dias e a prova de língua, inclusive de língua, literatura e língua estrangeira, era no mesmo dia da redação. Sim. E agora, no domingo, eles farão conhecimentos gerais e redação. E aí, na segunda-feira, as 30 questões das específicas, mais língua portuguesa, interpretação, gramática e língua estrangeira. Nesse sentido, porque muda um pouquinho, né? Focar nas específicas e também... Você tem recomendado para eles começar pela língua, por exemplo, na segunda-feira? Sempre, sempre, né? Eu acredito que a língua portuguesa ela demanda muito do pensamento, né? As questões de compreensão, interpretação, acaba exigindo muito do aluno. Não que as outras disciplinas não exijam tanto, mas eu acho que fazer o inverso e depois ir para a língua portuguesa você pode sair um pouco prejudicado, principalmente, né? Na interpretação também, na leitura, né? Eu também, gente, hoje estou aqui, né? Eu nem gosto muito dessa palavra entrevista, a gente sempre fala bate-papo, que é isso que a gente faz aqui, mas eu vou conversar com o Luiz, ele vai falar bastante da prova de língua portuguesa, especificamente leitura, interpretação, as questões da gramática pura, e depois também eu vou dar algumas orientações sobre redação, se você estiver assistindo, estiver com dúvidas ainda, o Luiz pode me ajudar, até porque, né, Luiz, a gente tem essa divisão didática na escola, né, na maioria das instituições, gramática, literatura e redação, mas para efeitos assim, de organização das aulas, porque a gente sabe que somos da mesma família. E esse é um ponto interessante do aluno perceber, né, na etapa de preparação, de que tudo que você trabalha na sua aula reflete na minha, né, nos textos. Eu acabo pontuando muito isso com os alunos, né? Sobretudo do terceiro ano e do SEM, que eu trabalho gramática. Às vezes eu falo para ele, essa aula aqui não é tanto para a prova do 01, 02, 04, né, das questões somatórias, mas é mais para você escrever bem, fazer um bom discurso ali textual. Sim. Bom, o Luiz vai falar para nós agora, ele está trabalhando com os alunos já há algum tempo, eu
não gosto muito das palavras receita, não é isso, né? Não são segredos para ter nota, nada disso. Mas da visão de alguém que entende muito do riscado, estratégias, porque ele conhece a prova. Então, o que a prova pede mais, foca mais ou menos, o que o aluno tem que, né? Estratégias realmente do momento da prova, tá? Quando o aluno chega lá, no domingo à tarde, no caso dele na segunda, mas o vestibular também vai ter essa diferença agora, né, Luiz? Sim. Quem fez o PAR já está um pouco acostumado, mas quem só tinha experiência de vestibular vai se acostumar também com essa prova à tarde. Esses níveis, né, os textos, nem sempre é um texto só, podem ser 2, 3. Sim, podem ser até 3 extensos às vezes. Eu comentei com os alunos na terça-feira, na nossa revisão de língua portuguesa, professora, eu acredito nisso. Você acabou de falar, o desconhecido causa temor. Então eu acredito que quanto mais preparados, instrumentalizados nós estejamos acerca daquilo que a gente vai lidar, mais fácil é. Então eu tentei dissecar a prova de língua portuguesa com os nossos alunos, Sim. mostrando os níveis de leitura e gramatical que também... Uma anatomia linguística. Eu falo para vocês, a gente pega a língua assim, põe na mesa e abra para você poder entender o funcionamento. E o que acontece? Eu costumo dividir, e você acabou de falar, a gente divide pedagogicamente, mas está tudo junto e misturado. Sim. Eu costumo dividir a prova de língua portuguesa na parte de leitura e na parte gramatical em si, apesar que elas podem vir juntas, né? E o que acontece? A parte de leitura, a gente tem os níveis de decodificação, compreensão e interpretação. O que é a compreensão? É ler e entender aquilo que está no texto. O que o texto diz? Já a parte interpretativa é aquilo que pode ser. O que o texto pode relacionar, sobretudo com a nossa vida e com os demais textos. Tem as referências de fora, né, esse contexto. E a gente conversando com os alunos, né, a gente viu que tem muitas questões de compreensão. Há bastantes gramaticais e de interpretação, mas de compreensão. O que eu penso sobre isso? Está faltando compreensão na nossa sociedade, né? Eu trouxe um pouco para a nossa vida, porque a leitura promove isso, entender, compreender o outro. E se a gente consegue fazer isso, a vida, a sociedade se torna melhor. E essa falta de compreensão a gente percebe nas redes sociais também, pensando em texto, né? É o que está escrito mesmo, não precisa ir muito... Justamente. Fundo, né? A pessoa coloca... Tem uns memes muito sobre isso, né? Vendo bolo, chocolate, tal valor, e a pessoa pergunta embaixo do que é o bolo. É mais ou menos isso, né? Quer dizer, não houve a leitura. O decodificar tem a ver com a nossa alfabetização, isso, né? Mesmo. Aí já é o estágio primeiro. Inicial. E essa interpretação, Luiz, ela exige uma leitura, mas assim, umas 2 leituras, né? Porque eu sempre falo para os meus, antes de começar a escrever o texto, não consigo imaginar uma leitura só. É interessante isso que você está falando, professora, porque eu falei também com os nossos alunos. É bacana, eu acho, penso, até umas 2 leituras, quem sabe 3. Sim. Mas são 15 questões, 10 de português, 5 de literatura, 5 de língua estrangeira e 15 de cada disciplina, ou seja, 50 questões. Ler repetidas vezes o texto, você pode perder tempo nas outras disciplinas e questões, né? Agora, o que é interessante, se eu não compreendo o texto, eu não interpreto, né? Eu vou abrir um link aqui para a prova de literatura. Às vezes tem alguns poemas complicadíssimos, não são tantos, do Cruz e Souza e Agosto dos Anjos, e assim, o aluno a priori não consegue entender o texto. E se ele não entende, há sempre pelo menos umas 2 alternativas de interpretação. Consequentemente, ele não consegue fazer essas questões, resolver de forma coerente. Luiz, você concorda que nós estamos falando, né, hoje quarta-feira, a prova já é domingo, segunda, a gente está fazendo uma reflexão sobre o processo todo, que começou há muito tempo, que pode servir para aqueles que eventualmente não passarem. Mas isso é treino, não é? E a gente não está falando aqui, gente, necessariamente um gosto pela leitura como um hábito, não é? Que daria até uma outra TV Platão, mas realmente um exercício, é como um exercício físico, e tem que ser feito, repetido, mesmo que cause dor, às vezes, né? Porque se a gente perguntava isso para um aluno, principalmente um adolescente, isso é legal, é prazeroso, a atitude, né, a atividade assim, talvez não, mas o que isso vai me levar? Justamente. Né? De vocabulário, de... Eu acredito que as linguagens normalmente são assemelhadas aí às questões artísticas, né? O escrever, a poesia, a narrativa. Mas só que a gente tem que lembrar que 99% é o quê? Transpiração. Nós falamos sobre isso, né? De graça não vem nada. Mas assim, vamos falar agora de forma prática. Por exemplo, numa mesma questão, vai ter o texto primeiro, sempre começa pelo texto, que pode ser então um texto e algumas perguntas sobre esse texto, e outro texto e outras perguntas, às vezes apresentam
os 3 textos de uma vez, não tem isso às vezes? De apresentar de uma vez, depois apresentar as questões? Não, intercalado. Redação, acho que acontece mais na redação. Normalmente intercalado. Tá. E aí o aluno, né, lê o texto, lê uma vez, leu 2, está com essa sensação de estou pronto para enfrentar as perguntas. Tem alguma outra orientação que você dê, por exemplo, leio, né, porque tem que voltar muito, né? Tem que voltar muito para o texto. Não dá para achar também que leu a pergunta e já... Eu converso com os alunos que justamente eles têm que fazer isso, conversar com o texto. Eu peço para eles, né, sugestiono para ler apenas uma única vez, mas não rapidamente. Período a período, tentando entender, isso mesmo, tentando entender, compreender, relacionar todas as ideias e depois encarar as questões. Sim. E também, presta atenção, não sei se você concorda, não, autor, isso, né, porque às vezes pode ser um autor conhecido ou não, em que veículo foi publicado. Sim. Alguém sempre coloca os dados bibliográficos, né, a fonte, em que contexto esse texto foi publicado, isso pode dizer muito. E há questões, Luiz, alternativas que são mais, eu não sei se gramatiqueiras é o termo pejorativo ou gramaticais, mas que às vezes você tem que voltar no texto e às vezes é realmente assim, aquela palavra é acentuada, justamente, que é uma palavra que cita um pedaço de tom, e aí tem que acessar a regra. Sim, nas questões gramaticais a gente tem ali, por exemplo, a fonologia, a sintaxe, a morfologia e a semântica. Fonologia não cai no vestibular da UEM, mas essas demais questões e esses pontos, por exemplo, sintaxe, você tem que estudar de antemão. Às vezes a compreensão ajuda, mas o que de fato ali cai na prova é se você sabe ou não, que é um sujeito simples ou composto. E os alunos têm essa dificuldade de falar assim, mas quando que eu vou usar? Eu lembro que já faz algum tempo que eu não trabalho gramática pura, só na redação, mas eu me lembro muito assim, eles queriam dia, mês e ano, eles iam usar a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida do infinitivo. E eu falo para eles, eu como escrevo bastante, eu uso muitos ques, por exemplo. Né? Se você usar, tem muito queísmo na língua. Sim. E a oração subordinada, substantiva reduzida, é para eliminar o que? Você não tem que lembrar esse nome comprido, mas você acessa o que ela proporciona. Mas na prova haverá um momento que ele tem que sim saber. Sim. Tem que procurar. Eu também já fui muito questionado sobre o quando e porquê. E o que eu falo para os alunos, né? Primeira ponderação sobre isso. O aluno às vezes ele não sabe a finalidade daquilo. E é importante de fato a gente mostrar para eles. Por que aprender tantas regras? E eu acredito que elas são importantes para escrever bem. Se você sabe o que é uma oração subordinada substantiva, você sabe que você não precisa colocar uma vírgula. Na adjetiva, depende. Na adverbial, depende se ela, como que ela está estruturada ali na frase. Então, quanto mais regras, mas de uma forma compreensiva, com uma abordagem bacana do professor, o aluno assimilar e compreender, ele vai escrever bem. Exemplos práticos, do jornalismo, das propagandas, porque eu me recordo que, quando eu fazia, era a quantidade mesmo, a análise sintática, que a gente não quer só frases isoladas, mas que até aprender às vezes o conceito, entender a diferença, fazia repetidas vezes. Aí você internalizava o conceito e depois pensar no texto. O que mais que a gente pode falar sobre, por exemplo, pensando na prova da UEM ao longo dos anos, tem isso de tal conteúdo pede-se mais? Eu sei que não existe uma regra, Eu falo para os meus que às vezes nos 2 últimos houve um pedido de alguma coisa, mas porque o programa é vasto, Sim, são muitas coisas que podem cair. Mas eu diria para o aluno, as questões sobretudo de leitura, compreensão e interpretação sempre estão lá, e também os efeitos de sentido. Se eu trocar essa palavra por essa palavra, é possível sem nenhuma perda semântica? Essas situações também porque a gente, eu lembro também, fazendo relações com o meu tempo de criança, que a gente aprendia sinônimos, dos anos 80, que a gente entendia que sinônimo era a palavra do mesmo significado. E a gente fala para ele, gente, depende, óbvio, do contexto, não é toda palavra que você vai usar. Essa percepção textual, queridos, ela vem de realmente um processo. Porque a leitura é um processo, a escrita é um produto, mas que veio de processo. E eu já quero aproveitar o nosso tempo aqui, Luiz, para falar sobre a redação, que isso vai me ajudar a pensar sobre isso, porque na segunda-feira tem a prova dos conhecimentos gerais e tem a da redação. E eu também não sei o que você fazia em termos de aluno, porque eu nem lembro quais eram os meus, eu também instruo os meus a começar pela redação. Não é? Sim. Porque eu acho que também ler as outras questões, depois voltar. De novo, porque demanda muita energia, muito esforço, muito pensamento. E vamos se lembrar,
É apenas uma situação que são 120 pontos. Sim. É muita coisa. E nesse vestibular especialmente, uma redação apenas, portanto, existe, eu acho que isso justifica um pouco essa ansiedade deles, porque depois que eles fizerem em julho, aí nós já vamos ficar sabendo, por isso que eu falo que, né, a palavra cobaia é um pouquinho forte, mas essa história da primeira vez. Então, na redação são 10 gêneros, né, eu também, o Luiz está com a colinha dele aqui, eu também estou com a minha, porque essa semana eu fiz a minha revisão com os alunos, e a gente lembra, né, Luiz, você deve lembrar do seu tempo também, que alguns gêneros se mantiveram, se mantêm até hoje, como artigo de opinião, resposta argumentativa, mas alguns foram mudando. Sempre tem as preferências, né? Você tem alguma? Você lembra dos bases argumentativas? Eu amo relato, trouxe o relato, já não estudei o relato, tem as cartas, tem o institucional. Talvez os alunos não vão gostar do meu comentário, mas eu gosto muito do artigo de opinião. Eu também gosto bastante. Aliás, a gente acaba, assim, sempre tem uns bolsões de aposta, né? Que os alunos ficam perguntando, professora, qual que você acha que vai cair? Eu falo, gente, é uma preocupação tola, na verdade, assim, porque são 10 gêneros, quer dizer, né, estatisticamente, meu Deus, se eu acertar, eu falo, é chute. Se algum professor, né, afirmar categoricamente, vai cair, ninguém sabe qual vai cair. A gente tem apostas, olha, pode ser o artigo, temos conversinhas de bastidor para relato, resposta argumentativa e artigo de opinião. Mas eu já mordi a língua, viu, Luiz, com isso? E teve um ano que eu disse, olha, gente, eu não sei o que vai cair, mas se tivesse uma aposta, notícia não. Que foi notícia, um dos gêneros, eu mordi a língua bonito. Portanto, eu não fico nessa nem de tema, né? Porque a prova de língua tem o tema. Eu já me lembro de alguns vestibulares que havia o tema da redação e o da prova de língua eram os mesmos. Textos diferentes, lógico. Sim. Mas agora, como serão dias diferentes, imagino que não sejam. Né? Serão diferentes. Mas é isso, essa leitura do tema, até para escrever, vem desse treino, né? Você sente nas aulas essa dificuldade, assim, também dos alunos? Ou você percebe os externos, né? Com a gramática, com a língua? Eu sei que alguns gostam, não têm ainda a competência necessária, mas manifestam que gostam, né? Olha, de forma geral, os alunos não gostam, né? A sua maioria. Da gramática ou da parte da gramática pura? Mais a parte gramática, né? A parte gramatical. Os alunos gostam muito da leitura do texto, da discussão do texto, né? Discutir para ver os níveis de compreensão e interpretação é muito bacana. Isso a gente faz muito na literatura. Mas estudar oração subordinada, reduzida, é muito técnico, né? Mas que é um caminho necessário. Essa analogia que o Luiz fez da dissecação, eu acho ótimo esse verbo, porque é isso que eu falo mesmo. Vamos abrir, porque é o nosso idioma. Concorda? A gente precisa zelar por ele. Bom, a prova de redação, ela é né, ela pode eliminar o candidato. Eu não gosto dessa história de que a redação me tirou, a redação... Não é isso. A redação é a grande possibilidade de você conseguir a sua vaga na UEM. E nós temos 10 gêneros, como eu disse, são 4 cartas, né, carta aberta, carta de reclamação. Aliás, reclamação é do passe. Carta de solicitação, carta de leitura, carta pessoal. E a carta pessoal parece uma carta fácil, viu, gente? Que é uma carta assim, simplesinha, né? A carta já entre amigos, entre parentes, mas ano passado, em julho, foi carta pessoal e artigo de opinião. E os meus alunos bons de escrita tiraram mais nota no artigo do que na carta, pasmem você. Porque às vezes o aluno também, sabe, quando relaxar um pouco? Sim. Não relaxar de descuidar, mas não fica tão atento quando é outro gênero, né? Bom, como professora de redação, o que eu posso dizer para vocês que estão acompanhando, eles devem, acho que concordam comigo, e parece um clichê falar isso, uma repetição, mas é sempre assim, uma calma literal, né, Luiz? É um respirar. Porque eu imagino aquele caderninho chegando, né? Gente, faz muito tempo que eu não faço prova, faz muito tempo que eu não escrevo sob pressão, não é? Eu não posso falar muito. As coisas que eu manifesto são de relatos de alunos, por isso que eu perguntei, a tua memória deve estar mais fresca. Mas assim, às vezes pega o caderninho, você imagina, né? Chega a redação e chega aos 40 de conhecimentos gerais. O que eles fazem? Começam a folhear. Sim. Essa eu não sei. Essa eu não lembro. Essa eu dominava. Essa eu não estudei. E vai dando uma agonia tão grande, só que ele não faz a prova, deixa no cantinho e vai para a redação. Mas a cabeça já está fervilhando. Então a minha instrução é que você escolha, é uma estratégia, é uma opção, né? Há uma escola diferente, mas deixa o caderninho dos conhecimentos gerais de lado e vá para a redação e não escaneie o texto. Porque escanear, gente, é isso. Pega a palavra-chave. E as propostas de redação da UEM,
e elas vão no encontro que você for da leitura, às vezes é uma palavra, literalmente, viu, gente? É uma palavra do comando, do contexto, que dá todo o tom. Sim. Ano passado, por exemplo, o tema eram amizades antigas que podem terminar por causa de divergências de opinião. Amizades antigas, não amizades quaisquer. Eu tenho amizades muito intensas de curta data. Alguns alunos desconsideraram isso, ou na leitura ou no texto. Entendi. Né? E aí acabaram perdendo o nome. Então é importante que se pense nisso. E antes, quando havia 2 textos, eu não sei se você também pensa assim, eu dizia, comece pelo que seja mais fácil para você, já deixa o texto pronto e vá para aquilo. Porque gostar também da redação, eles quase não gostam, mas sempre tem um gênero que eles acham talvez menos difícil. Isso. E aí eles começavam por esse, pelo texto que eles jogavam. Mas agora, como só tem um, quer dizer, não tem muito o que escolher. Então, sim, qual é a minha sugestão? Ler uma vez o texto de apoio, ler 2. E aí, Luiz, eu gosto muito de falar com eles de processo antes do rascunho. Deve se lembrar disso. Sim. O rascunho, ele existe, gente, não é para você só fazer o texto para não borrar. Porque eu sinto, eu leio às vezes, eles me entregam a prova com rascunho definitivo. E eu olho cópias. Um a lápis e uma caneta. E lógico que alguém pode fazer um texto a lápis e já fica bom, sei lá, né? Mas não é para isso, né? O rascunho é para você lapidar, é para você tornar o texto melhor e para você conferir. Então, essa folhinha, por exemplo, que eu entreguei para os medos da semana, que tem o que pode, não pode, o que dá nota, o que diminui, ela existe para quê? Para que eles internalizem, se for decorar a palavra que seja, e que eles pensem antes de começar a fazer o rascunho. Sim. Bom, a professora me disse que relato tem que ser desse jeito, tem que ter isso, vai lembrando. E vai escrevendo no cantinho da prova, se for o caso. Faça o rascunho. Antes de passar limpo, não leia só vendo se tem problemas de língua portuguesa, né? Porque as infrações também contam, né? Com certeza. Grafia, concordância. Por isso as aulas do Luiz, eu disse, refletem na minha, que você aprende as regras lá de concordância, nominal, verbal, regência, o que mais? Colocação pronominal, acentuação, pontuação, tudo isso que deixa a gente doido, mas para usar no texto. Não é só para isso, também. Aí você vai ticando, façam isso. Bom, esse gênero tem título, ok. Ou esse gênero talvez não tenha título, às vezes tem alguns que não, mas o comando pede. É disso que eu sinto falta. Alguns falam assim, professora, eu esqueci de colocar assinatura. Tem problema? Estava pedindo no comando. Não faz parte do gênero, né? Vou pensar na carta. Sim. Eu falo, gente, claro que tem problema. Mas vai zerar? Não é que vai zerar, mas vai perder nota. Então, façam essa conferência no rascunho e depois sim passar a definitiva. E aí, Luiz, eu tenho falado para eles também que existem uns urubus de plantão na pós-prova, às vezes está na turmal, não sei se ainda é turmal, né? E que falam assim, depois da redação, vai zerar. Você fez desse jeito, você vai zerar. E aí o que acontece? Gente, parece bobagem, a pessoa fica tão preocupada. Acaba absorvendo isso. Nossa, quase deprimida. E aí no dia seguinte ela vai fazer já com o espírito derrotado. Sim. Mas isso não estou inventando, já acompanhei vários relatos de alunos que me contaram isso e tem uma influência muito grande. Portanto, termina a prova, se você tiver contato, né, virtual, às vezes com o professor Luiz, ou, né, os nossos professores do Platão sempre acompanham os alunos no início das provas, tem nossos pontos de encontro em vários lugares próximos aos locais de prova, tire as suas dúvidas com o professor. E, aliás, nós também, né, Luiz, não temos condição também de fazer toda a nossa avaliação sem ler a prova. Sim. Naturalmente, depois de alguns dias já sai a prova, aí nós fazemos os comentários. Mas dá para a gente dar uma tranquilizada no menino. Com certeza. Porque, às vezes, ele já vai fazer com essa sensação. Luiz, antes de nós encerrarmos, vamos caminhando já para o final, a língua portuguesa para a vida, não é? Porque eu quero tanto que eles entendam isso, que não é, o vestibular é importante, paz, os concursos todos que vão vir pela vida deles, mas quantas coisas, né, da língua portuguesa. Eu acredito que se resume na comunicação. Sim, né? sim. E a comunicação, ela permite o quê? A socialização. Então, quando eu me comunico bem, eu acabo entendendo o outro melhor, como eu já falei hoje, eu acabo percebendo, e se eu entendo, eu percebo o outro, eu me dou bem com ele, né? Então, eu acredito Funciona que... nas relações. Né? Justamente. É se comunicar para encontrar o outro. Porque as provas do vestibular, elas servem para mensurar a capacidade de alguém que quer entrar na universidade, né? São poucas vagas, muitas pessoas, tem que ter uma peneira, gente, um funil, se é justo, se não é um outro tema também para uma outra TV Platão, mas existe essa peneira e
eu não gosto da palavra domínio também, acho muito pretensiosa, domínio, mas conhecer o seu idioma, a sua língua materna. E é para a vida, né, professora? Sim. A questão profissional. Sim. Todas as não é tanto fácil, não, tem um peso. As profissões exigem isso, exigem do profissional que ele se comunique bem, que ele escreva bem, que ele compreenda bem. Isso é valorizado. Aparentemente não, a gente for pegar o senso comum das redes sociais, cada um escreve de um jeito, não é bem assim. O Luiz, ele também é professor de inglês, fala com fluência, faz outras. Fluência é o inglês, mas você estuda francês, alemão, você vê. E aí, Luiz, eu acho que isso é verdade, né? A nossa, especialmente a gramática, é mais exigente, não é? Com certeza. É isso que a gente sempre escuta. O inglês tem uma gramática extremamente simplista. O que complica no inglês é a pronúncia, mas a gramática é simples. Agora a nossa, a lusitana, né? Ela é exigente, mas tão fascinante. Eu sou suspeita, porque sou apaixonada pela língua portuguesa, né? Somos, né, Luiz? Eu também. Por isso que a escolhi para a minha vida profissional. Bom, nós sempre terminamos a nossa conversa, nosso bate-papo, e sempre passa muito rápido, né? A nossa ampulhetinha aqui, a areia desce, que é uma beleza. A gente deixa umas frases de reflexão, eu encontrei algumas nas redes sociais hoje, que tem a ver com o que falamos. E, infelizmente, algumas eu não consigo autorias. Boas, mas não caço, mas não consigo. Uma diz o seguinte: a língua portuguesa é uma coisa viva, por isso tem tanta gente tentando assassiná-la. A golpes de facão, inclusive, né, Luiz? Vamos combinar. Gente, olha só, o preconceito linguístico é nefasto, né? Nenhum de nós se julga superior, até porque também temos nossas dúvidas. Sim. Eu as tiro com o Luiz tira comigo, com os Zumbas, né? O professor Toninho, são nossos mestres. Mas isso é natural. Agora, tem que ter zelo, sim, pelo seu idioma. Não é essa história de tanto faz como fez. Não é? Há de ter uma adequação. Sim, sim, lógico, aos contextos, com quem nós estamos falando. Mas agora, pensando na prova de domingo de segunda, vocês estarão sendo avaliados, sim, por essa habilidade com a língua materna. Por isso, é o momento de vocês mostrarem para o examinador, tanto na prova de redação, quanto na prova de língua. Portanto, pense nisso. E aos que não, né, há uma chance de 50% sempre, né, da aprovação para cada um. Os que não conseguirem agora, pense, né, nessa nossa conversa toda para o próximo vestibular, Enem e tantas outras provas que vocês farão. E também da Clarice Lispector, essa eu me informei, porque tem tanta coisa acreditada na Clarice que dá até medo de pegar nas redes sociais, que é muito poética, fofa, Clarice fofa. Fiz da língua portuguesa a minha vida interior, o meu pensamento mais íntimo, usei-a para palavras de amor. Porque a forma, né, como o Luiz falou, a partir das palavras nós externamos sentimentos, defendemos opiniões, as palavras são nossas companheiras, são nossas confidentes, são nossas parceiras. Sim. Elas não vão nos derrubar. A gente acaba transpondo, né, para a realidade a nossa essência. Sim, é uma forma muito bonita. E olha, eu vou dizer para vocês, se vocês não gostam, como nós gostamos, somos apaixonados, tudo bem, mas tem que saber. Nem sempre, desculpa, nem sempre gosto, mas tem que ter essa competência, isso vem do treino e também de, né, ter aula com professores competentes, aí como o Luiz, vão pegando gosto pela coisa. Né? Quem sabe no final do ensino médio alguém diz, olha, eu não gostava e agora está gostando, né? Que é a nossa maçã do dia, né? Essa quando a gente escuta isso, é a maçã do dia. Muito bem. Olha só, gente, agora, né, como estamos aí já vivendo um clima um pouco de férias, alguns alunos já estão de férias aqui na escola, a Trilha Platão vai ter um recesso de 2 semanas. Então nós ficaremos fora do ar por 2 semanas e voltaremos no dia 31, mas voltaremos este mês ainda, já no finalzinho dele, voltaremos dia 31 de julho com os professores Bruno e Roberto, que são professores de teatro aqui do Platão, porque a nossa mostra, né, Luiz? A mostra Platão de Teatro do ensino médio e dos 9º anos está batendo a porta, ai, beleza, a gente adora isso. Tem mostra para todo mundo, até a meninadinha, né, dos pequeninos até o final do ano, mas agora a primeira é a do ensino médio e 9º anos. Nós vamos conversar com os meninos, né, com o Roberto e com o Bruno, e vamos contar um pouquinho dos bastidores, literalmente, da mostra e do que está por vir nesse ano no ensino médio. Nós desejamos, né, Luiz e eu, a todos um bom vestibular, não sorte, que sorte é para quem vai jogar bingo. Algum recadinho especial assim, para fechar a tua... Eu sempre falo para os alunos, tranquilidade. Algo que eu aprendi com o professor Toninho, os alunos estudaram e agora é hora de
de forma tranquila, mostrar para a prova, quase como se fosse, né? Tá vendo? Né? Aquilo que você sabe. Sim. Então, de forma calma. É o que a gente deseja realmente, essa boa prova, momentos de clareza, de maior tranquilidade possível que vocês vão fazer. E aos que estamos acompanhando, compartilhem esse vídeo, essas orientações que podem servir. E a gente se encontra então no dia 31 de julho. Até lá!